Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, ele nos traz a seguinte palavra: Vinde a mim, a todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com as nossas limitações. Geralmente nós gostamos de pensar que estamos no controle da situação, de que nós temos capacidade de ganhar dinheiro, que nós temos capacidade de resolver os problemas, que nós temos capacidade de fazer coisas difíceis que as outras pessoas que não são capazes, mas que nós sim somos, de que nós conseguimos então reverter situações difíceis. Nós temos dificuldade de lidar com medo, com ansiedade, com ira e qualquer outra situação que demonstra, que revela os nossos limites. Porque em geral nós queremos pensar que somos quase como Deus, embora isso ocorra geralmente de forma inconsciente. É por isso que existe um ditado que diz: se você quer saber quem é uma pessoa, dê poder para ela. E aí, quando ela tem poder nas mãos e a vida de pessoas estão sob o seu domínio, e ela pode então, pelas suas decisões, decidir o futuro das pessoas ou o bem-estar dessas pessoas, ela vai demonstrar se ela é serva. Ela reconhece a sua transitoriedade e fragilidade, e que ela de fato é apenas um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, ou se ela vai se revelar como um ídolo, e se o ídolo do seu coração vai se estabelecer como um tirano, um déspota, ou como alguém que realmente quer agredir a consciência e a liberdade das pessoas. Quando nós vemos aqui o texto, o Senhor Jesus dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obviamente, essa palavra ela é dirigida a toda e qualquer situação, desde enfermidades e pessoas que estão passando pelo esgotamento de uma enfermidade, quer física ou emocional. E enfermidades, elas também revelam as nossas limitações, né? Quando nós estamos enfermos, nós também temos dificuldade de lidar com as nossas limitações. Nós temos dificuldade de lidar com o fato de não podermos correr tanto quanto corríamos, de sermos tão ágeis quanto jovens, de sermos tão inteligentes, tão capazes, tão robustos. Nós temos dificuldade muito grande de lidar com as nossas limitações. E quando nós nos vemos limitados, interessante, em vez de nós sossegarmos a nossa alma, em vez de nós nos prostrarmos diante de Deus, em vez de nós reconhecermos a nossa dependência diante dele, curiosamente, diante das nossas limitações, nós temos a tendência nós temos maior desgaste, porque nós somos, em geral, por causa da consciência daquela limitação, nós somos levados à ira, nós somos levados à ansiedade, nós somos levados a medo, nós somos levados a alguma agitação emocional. Curiosamente, quando Deus ele nos coloca limitações, nós somos tendenciosos a atribular a nossa alma. É por isso que o Senhor Jesus ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Observe bem que ele não está falando de cansaço físico e nem de pesos físicos, mas ele está falando de movimentos da alma, de dificuldades, limitações da alma, da psique, em que nós temos dificuldades, e é nesse aspecto que ele vem então dizendo: eu vos aliviarei. Obviamente que há uma situação em que o pecado, a desobediência da lei, a transgressão da lei, a falta de conformidade com a lei, ele causa desgaste, ele causa sofrimento. Ele causa sofrimento, primeiro, em quem comete. Então, quem vive no pecado vive afadigado. Quem vive do pecado, ele vive sem paz. Quem vive no pecado, ele vive com a consciência atormentada. Quem vive no pecado, ele vive com o fardo da culpa. Mas o fardo do pecado, o pesar do pecado,
o peso da culpa não afeta não apenas quem pratica, afeta também as pessoas que convivem, como por exemplo uma mãe que tem a angústia de ter um filho entregue às drogas, ou uma esposa que tem um esposo ébrio e adúltero, ou filhos que têm a vergonha de terem pais que são injustos e que são motivo de vergonha na sociedade. Isso também causa pesar, isso também causa desgaste e cansaço mental e emocional. É por isso então que o Senhor Jesus ele vem agora no verso 21 dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós podemos então, se a situação for pecado, nós podemos recorrer a Cristo e confessar a Ele os nossos pecados e pedir-lhe perdão. Se o motivo não é uma causa, um fardo, um cansaço, um desgaste por causa de pecados cometidos ou pecados como consequência, mas porque nós vivemos uma estrutura em que ainda, conforme Deus disse para Adão lá no Jardim do Éden, maldita é a terra por tua causa. E por isso então toda a estrutura que é desordenada, que não vive e não ocorre, não funciona de forma ordeira para o nosso bem, mas nós vivemos em um habitat ainda caído, em um cenário ainda sob a maldição do pecado, de modo que o nosso trabalho é obtido o sustento com o suor do nosso rosto, nossos prazeres são limitados e mesmo a bênção da vida vem mediante o sofrimento e as dores de parto. Nós precisamos então lembrar que o Senhor Jesus ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque se for pecado e precisamos confessá-lo para que tenhamos o alívio da nossa alma, tenhamos paz com Deus, então busquemos a Cristo. Se o problema é uma questão de ordem, nós precisamos reajustar a nossa vida, precisamos reorganizar a nossa vida, nós devemos aprender com Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração. Observe que Ele está dizendo que a questão dos limites, que embora em nós os limites nos levam a maior ansiedade, as nossas limitações e fraquezas nos levam a maior insegurança, em Cristo nós aprendemos a ser mansos e humildes. Nós aprendemos a dizer: não adianta irar, não adianta ser tomado pela ganância, pela ira, pelo descontrole ou querer extrapolar nas pessoas. Eu preciso ser manso. Eu preciso ser humilde e reconhecer que eu nada sou, que eu nada tenho, que eu não sou capaz. Não é vergonhoso reconhecermos que não somos capazes. Não é vergonhoso reconhecer as nossas limitações. Não é vergonhoso reconhecermos que em algum momento nós fracassamos em fazer algo ou fracassamos com alguém. Nós frustramos e decepcionamos alguém. Precisamos lembrar que o texto nos diz que nós devemos aprender com Cristo, que é manso e humilde. Essas duas coisas fazem bem à nossa alma, mansidão e humildade. Mas o Senhor Jesus ele ainda nos diz que nós acharemos então, aprendendo a sermos mansos e humildes, aprendendo a termos a consciência da nossa limitação, das nossas fraquezas, da nossa dependência dele, nele, em que nós precisamos beber nele e aprender dele, nós encontraremos o descanso para a nossa alma. E a resposta dele é por um motivo muito simples: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Cristo tem a dar-nos, mesmo que exija ele diz, o preço do discipulado, o custo do discipulado de segui-lo, ainda assim é incomparavelmente melhor com Cristo do que sem Ele. E encerrando essa meditação, então nós podemos relembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a viver com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que somos limitados e em vez de nos entregarmos à ira, à ansiedade, ao furor, ao descontrole, ao ativismo, nós precisamos sossegar a nossa alma.
Lá no Salmo 131, Salmo 131, o salmista Davi nos diz assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. É nisso que a palavra do Senhor Jesus nos traz a memória que, como crianças, como um bebê desmamado, que acabou de mamar e saciar a sua fome com o leite materno, sob o cuidado e o calor dos braços de sua mãe, na certeza e no conforto do cuidado dela, assim nós temos a certeza de que podemos ir a Cristo. Ele mesmo nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos dê essa leveza, que Deus nos dê essa ternura, que Deus nos dê a mansidão e a humildade para reconhecermos os nossos limites e reconhecermos o quanto nós dependemos do Senhor Jesus e aprendamos com Ele e dele. Amém.